Olá, bom dia. Sintam-se muito bem recebidos aqui no podcast BioShoes for All. Hoje vamos conhecer a Componit, empresa sediada em Vila Chã de Ourique, Cartacho, que desenvolve soluções de compostos termoplásticos. Detém uma taxa de exportação a rondar os 85% para mais de 20 países, entre mais de 300 clientes. A nossa convidada é Cidália Paula Teixeira, engenheira química de formação académica e gestora de projetos de inovação da Componit. Olá, Cidália, bom dia. Obrigado por estar connosco. Está na Componit desde o início. Atualmente é gestora de projetos de inovação e diretora do sistema de qualidade. Gostaríamos de saber mais quem é Cidália Paula Teixeira e como tem sido a escalada dentro da empresa. Olá, muito bom dia. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre a Componit e a participação da Componit no BioShoes for All. Tal e qual como mencionou, sou formada em Engenharia Química. Depois da minha formação académica, passei por um período em que dei formação, seja a cursos técnico-profissionais, seja formação a licenciados na área de climatização e refrigeração. E depois integrei o mundo industrial, que era o meu objetivo, para o qual eu me formei, na indústria dos plásticos. Era uma indústria que estava a iniciar o seu percurso. Na fase inicial, essa indústria estava a produzir apenas para o grupo familiar de produção de tubos e pretendia ir para o mercado externo. Com a minha integração, começámos por fazer o sistema de gestão da qualidade da empresa e fomos avançando para o mercado externo, ao qual o crescimento da empresa permitiu-me passar por várias secções da empresa, desde a qualidade, o desenvolvimento, a produção, e sendo durante vários anos responsáveis por esses processos e por esses departamentos, inclusive também pela parte da aquisição de matérias-primas para o fabrico. Essa empresa, o fundamento também dela é a produção de matérias-primas para fornecer às indústrias transformadoras, tal e qual como a Componit, que foi fundada pela primeira empresa pela qual eu me integrei. A Componit foi fundada após o crescimento da primeira empresa ao qual eu integrei e foi fundada em 2014, com o objetivo também de expandir o tipo de materiais. A empresa onde integrei, depois, entretanto, com o seu próprio crescimento, com a inovação, com a sua capacidade de querer sempre investir e inovar, acabou por sentir a necessidade e a oportunidade de negócios em outras vertentes do mercado, e a partir da qual ela fundou a Componit. A Componit é a empresa que integra o BioShoes for All, na qual eu depois, entretanto, acabei por assumir a posição de diretora do sistema da qualidade, uma vez que tinha as outras funções, ou seja, comecei por fazer a transição das outras funções que tinha nas outras empresas e acabei por ficar como diretora do sistema da qualidade da empresa primeira em que integrei e da Componit. Depois, com o decorrer do tempo e com a naturalidade das situações, acabei por ficar assumir a posição também de gestora dos projetos de inovação. Este é um cargo que levo com muita satisfação e com muito dedicação, obrigada pela palavra, porque é algo que está inerente à empresa onde cresci, que é a parte de inovação, a parte de desenvolvimento, a parte de querer conhecer algo novo, a parte de querer partilhar e de fazer parcerias com os outros clientes, parceiros, etc. Isto é tanto inerente tanto à empresa como a mim, porque acabamos por nos fundir um pouco, porque a minha parte profissional no mundo da indústria acabou por ser com o crescimento destas empresas. O fator da inovação é algo que também é característico e tem sempre esta situação e esta necessidade de querer conhecer e aprofundar mais, seja nos materiais que já desenvolvemos, para os mercados que desenvolvemos, ou para novos mercados. Neste momento estou a fazer também o doutoramento em compostos, mas para fabrico digital direto, ou seja, para impressão de 3D. Componit deriva do latim da palavra compostos, o que por si só já levanta um pouco do véu sobre o que é a empresa, mas para quem ainda não conhece, o que é Componit e quais são as áreas de atuação? A Componit é uma empresa que desenvolve e produz e comercializa compostos para as diferentes indústrias transformadoras, a indústria alimentar, a construção civil, cabos de energia, automóvel, medicina e calçado.
Os compostos são, o que é esta palavra de compostos? São um conjunto de matérias-primas que são inseridas numa base polimérica e que permite que tenham as propriedades pretendidas pelos clientes das diferentes indústrias transformadoras. Ou seja, o que nós fazemos é desenvolvimento de matérias-primas, compostos, sobre a forma de granulado, que são desenvolvidas à medida de cada um dos clientes e que irão permitir que o cliente fabrique as peças finais. Seja um cabo elétrico, seja uma sola de sapato, seja um tubo, seja uma embalagem, tudo o que for de produtos finais que nós assumimos a nível de plástico. Mas que têm, depois, entretanto, a nível de polímeros, existem vários polímeros e a Componit dedica-se a 3 áreas de polímeros. Neste caso, a parte do PVC, neste caso do policloreto de vinil, eletrómeros termoplásticos, TPE e os compostos de polipropileno. A Componit, para além destas 3 grandes famílias de produto, nós acabamos de chamar famílias, gamas de produto, tem também na sua estratégia a inovação da empresa e tem investido significativamente em atividades de investigação, desenvolvimento, com um especial enfoque na concepção de novas formulações e de compostos biodegradáveis e compostáveis. Focando agora a atuação da empresa no projeto BioShoes for All, insere-se numa atividade de desenvolvimento de formulações de biopolímeros inovadores no setor do calçado, baseados em amido, celulose e PBAT, que cumpram os requisitos para utilização em solas e entre solas. Como é que poderíamos traduzir isto numa linguagem simplificada, menos técnica? Ok. Sim, a Componit neste projeto está na medida de desenvolvimento de biopolímeros e componentes. Para o desenvolvimento de compostos de biopolímeros, que consistem em utilizar matérias-primas biodegradáveis, neste caso como o PBAT, e matérias-primas de origem renovável e biodegradáveis, neste caso amido e celulose. O que consiste, através da compatibilização das mesmas matérias-primas, fazer um polímero biodegradável, um composto biodegradável, com os requisitos para a utilização das solas e das entressolas. Neste projeto, através do amido de batata e amido de milho, podendo também ser o amido de outras origens, desenvolveu-se um termoplástico de amido, uma alternativa sustentável para substituir os plásticos convencionais, mas que apresenta também fragilidades a nível mecânico e desafios a serem ultrapassados. Por isso, a necessidade da compatibilização com o PBAT, neste caso o polímero biodegradável, e com a celulose para que lhe dê as características mecânicas. Preferencialmente falamos de solas ou entressolas que devem ser desintegráveis, em condições de compostagem igual ou superior a 70%, cumprem os parâmetros exigidos? Já houve testagens? Todo o projeto é feito com esse objetivo, tem esse objetivo inicial e é utilizado matérias-primas nesse sentido. O próprio PBAT, que é uma das matérias-primas que lhe vai permitir fazer a compatibilização com o desenvolvimento que foi feito do amido termoplástico, já é biodegradável, e as próprias matérias-primas que nós estamos a inserir, neste caso o amido e a celulose, vão permitir ainda a desintegração mais rápida da formulação que nós vamos e estamos a desenvolver. Neste momento, os valores ainda estão em análise, estão em testagem, ou seja, não temos o valor exato a nível de compostagem. No entanto, acreditamos que será possível atingir estes 70% ou superior aos 70%. A execução desta atividade envolve 3 tarefas principais ao longo do processo. É possível contextualizar sobre o ponto de situação de cada uma delas? Sim, nesta atividade existem 3 tarefas fundamentais, neste caso o desenvolvimento, depois, entretanto, o processamento das formulações desenvolvidas e, posteriormente, a otimização das condições de processamento e a obtenção dos componentes. Na parte do desenvolvimento foram realizadas diferentes formulações, selecionadas as formulações mais promissoras para o processamento industrial das mesmas. Quando depois de selecionadas essas formulações foram para a segunda etapa, ou segunda tarefa, que é o processamento das formulações, e as formulações mais promissoras foram novamente selecionadas para a parte de injeção industrial e para a obtenção das solas. A partir daí, das primeiras obtenções das solas, muitas das vezes a passagem e o desenvolvimento não é um processo tão linear, não é? Por isso é que normalmente os projetos acabam-se por prolongar durante um período de 3 anos,
porque é algo que é inovador, não é algo que não existe no mercado, é algo que muitas das vezes nós não estamos à espera que as situações nos venham a acontecer e, entretanto, quando passamos para esta fase de injeção e da parte industrial, muitas das vezes deparamos com situações que temos de ir corrigindo e estamos nessa fase, que é na tarefa em que estamos a otimizar o processo tanto da produção das formulações como no processo de obtenção das células, com as características pretendidas. Estamos à conversa com Cidália Paula Teixeira, a quem perguntamos agora quais os principais desafios que a Componit tem encontrado ao longo deste processo inovador. Tal e qual como estava a dizer há pouco, ou seja, quando estamos a fazer um produto inovador, muitas das vezes o principal desafio é passar-nos uma fase laboratorial para uma fase industrial, correspondendo às expectativas do projeto na obtenção de um produto com todas as propriedades que são requeridas. Ao longo do próprio desenvolvimento, fomos-nos deparando com determinadas situações de propriedades que por vezes não são possíveis logo obter, ou seja, temos uma propriedade que pretendemos, perdemos a propriedade no outro lado quando fazemos a alteração na formulação, fomos deparando com desafios da parte da umidade, da densidade do produto, que não conseguíamos atingir um produto com a leveza que pretendíamos atingir. No entanto, estes desafios todos encaramos com muita naturalidade, porque são parte do processo de desenvolvimento e da inovação e estão a ser ultrapassados com a participação de todos os parceiros do projeto. Trabalha em estreita articulação com a Universidade de Coimbra, também com a empresa Atlanta e com o Centro Tecnológico do Calçado. Atualmente, qual é o ponto de situação? A parceria com todas estas entidades é fundamental para a obtenção dos materiais a que nos propomos, biodegradáveis, para a parte das solas. Cada um de nós acaba por ter um papel fundamental, seja, neste caso, a Universidade de Coimbra e o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, e a Componit na parte do desenvolvimento e caracterização das formulações, a Componit a posterior no scale-up dessas formulações para a obtenção das matérias-primas em forma de pellets que vai fornecer depois a posterior à parte da Atlanta para a injeção das solas e a posterior caracterização das mesmas por todos os parceiros do projeto e análise dos resultados. O conhecimento e a experiência que de cada um dos parceiros tem é fundamental, complementa-se e permite o desenvolvimento de novas soluções que ajudam a ultrapassar as diferentes situações que nos deparamos no decorrer do desenvolvimento do projeto e da produção industrial. Para finalizar, quais as perspectivas futuras para a Componit e para o setor do calçado num cenário pós-BioShoes for All? Os projetos em que normalmente a Componit se insere, assim como o BioShoes for All, ajudam as empresas a prepararem-se e o setor de calçado a prepararem-se para os desafios. As perspectivas após BioShoes for All são bastante promissoras, uma vez que tanto a Componit como o setor de calçado têm uma vontade de construir uma nova realidade, assente numa economia renovável, sustentável e circular. Neste cenário, num cenário pós-BioShoes for All, estamos quase a terminar, a Componit irá estar atento às necessidades de crescimento no mercado do calçado, irá responder à procura dos compostos biodegradáveis e sustentáveis pelo setor e responder através dos produtos desenvolvidos ou de novos produtos com os conhecimentos adquiridos neste projeto e na constante procura de inovação e compromisso pela sustentabilidade que são características da Componit. Chegamos ao final do podcast BioShoes for All, agradecendo à Componit, aqui representada por Cidália Paula Teixeira. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela partilha de conhecimentos. Obrigada e obrigada por podermos estar-nos cá presentes, podermos falar da nossa empresa, podermos transmitir a parte do BioShoes for All a todos os ouvintes. Felicidades e até breve. Obrigada. Acompanhem outros conteúdos do projeto neste podcast BioShoes for All. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt.
Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.